Seja muito bem-vindo ao nosso canal da Keilat Sarel. E hoje nós vamos nos aprofundar no conhecimento sobre a festa de Shavuot. Afinal, estamos próximos de Shavuot e chegou o momento de você parar um pouquinho para entender o contexto pela Torá, naquilo que está nas entrelinhas da Torá, e entender o que você vai celebrar em breve. A festa de Shavuot é a segunda festa no calendário bíblico e ela é uma festa onde costuma-se comemorar a entrega da Torá no Sinai. Inclusive, pela tradição, as pessoas costumam passar a noite inteira no dia de Shavuot, na noite do Shavuot, ou melhor dizendo, passam esse período estudando a Torá, ficam em claro estudando. Também tem-se a tradição de ler o livro de Ruth. Então, pela tradição rabínica, nós temos esse costume. Mas se você parar para analisar melhor, você vai ver que as ordens da celebração de Shavuot na Bíblia, elas não fazem referência a como um aniversário da entrega da Torá por parte de Deus para o povo de Israel. Na verdade, a Torá fala que deve-se entregar as primícias da colheita, quando os hebreus entrassem na terra que eles haveriam de herdar. E essa tradição de se celebrar o aniversário da Torá, e ter uma festa que comemora o recebimento da lei, ela vem da tradição rabínica. E de onde então eles tiraram isso? Faria sentido para nós fazermos o que a tradição rabínica nos recomenda, ou fazermos o que está estritamente escrito na Bíblia? Afinal, nós não temos terras, plantações, colheitas, e muito menos acesso ao templo, que nem existe mais, para entregar essas primícias. Então, como podemos ter um melhor entendimento e conciliarmos o ponto de vista rabínico com o ponto de vista bíblico? Para isso, nós temos que analisar a ordem da festa de Shavuot. Então, quando nós vamos para Levítico capítulo 23, que é o capítulo que fala sobre os Moadim, as festas, nós vamos ver a seguinte ordem. Depois para vós, contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Até ao dia seguinte ao sétimo, sábado, contareis 50 dias. Então oferecereis nova oferta de alimentos ao Senhor. Então, a primeira coisa que a gente percebe aqui é uma característica interessante com relação ao número 7. Né? Então nós temos o dia de Shavuot sendo um Shabat, mas deve-se contar 7 semanas a partir da Páscoa, que foi a festa anterior. E nós já vimos esse padrão de 7 multiplicado por 7, né, 7 semanas, em uma outra situação. Se você lembrar, lá na Parashá Behar, no capítulo 25, um pouquinho mais adiante ali, próximo do capítulo 23, nós vamos ter a ordem do Iovelo, do Jubileu, que tem uma contagem muito parecida. Só que ao invés de semanas de dias, semanas de anos. Conforme está escrito. Também contará 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos. De maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no mês 7º, aos 10 do mês, que é Yom Kippur, farás passar a trombeta do jubileu. No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Então, imediatamente a gente já vê uma semelhança que não pode ser uma mera coincidência. Nós já até exploramos essa ideia. Será que Deus ele é tão obcecado pelo 7 vezes 7, a ponto de ele estabelecer isso em todas as comemorações? Mas como essa semelhança acontece de forma peculiar entre Shavuot e o Jubileu, nós vamos ver que existe uma ligação entre essas duas situações, esses dois tempos. Vamos analisar algumas semelhanças. No Jubileu cumpre-se a Shemitah, que é o descanso na terra, que é um Shabat para a terra. Então são 7 Shemitot até o Jubileu. 7 Shabat da terra. E as pessoas, elas comem, elas pegam, né, os itens estocados
que ficou do 6º ano. No Yovel, os escravos são libertados e as terras voltam para os seus antigos donos. Então, se a gente observar como isso está escrito lá em Levítico 23, quando fala de Shavuot, também nós notamos algumas similaridades na linguagem. Então, lá está escrito assim: Temimot tihiena shiva shavtot, mimacharat hashavat usfartem, lachem tesabru hamishim yom. Se a gente comparar com o texto do Jubileu, algumas palavras são parecidas aqui. Sheva peamim, sheva shanim, sheva shavtot shanim, vesafarta et shnat hachamishim shana vekidashtem. Então nós temos essa contagem aqui de 7 semanas, e contareis semanas de anos, né? Esses períodos. Nós também vemos que em Levítico 23, nós temos a seção na Torá sobre os modim, na qual o Shavuot é definida. E logo depois, em Levítico 25, nós já temos também a seção que trata de Shemitah e Yovel. Então, essa proximidade de onde está definido uma coisa e outra, também é um ponto que nos chama a atenção. Se a gente parar para analisar um pouco sobre o Yovel, a gente ainda poderia continuar com essa dúvida. Ok, mas o que isso tem a ver, então, com esse preceito rabínico de se comemorar o aniversário da Torá, já que na ordem da bíblica não se tem essa recomendação. Isso é até estranho, porque nas outras festas você tem a ordem da celebração e a que ela se refere, ao evento que deu origem. Então, se o momento em que o povo de Israel, embora conhecida a data, né, a data seja exatamente a mesma, após 50 dias que eles saíram do Egito, que eles tiveram a passagem, né, a Pessah, então eles chegaram no Monte Sinai e tiveram aquela revelação de Deus no monte, lhes dando as 10 palavras. Mas o que isso tem a ver com a ordem de celebrar Shavuot, quando nós sabemos que o texto da Torá não faz menção a isso, conforme faz menção aos eventos que deram origem nas outras festas. Em Shavuot não se fala isso. Então, como que nós podemos entender pela Torá que realmente está se falando sobre isso? Então, nós vamos ter que investigar um pouquinho mais sobre essa questão envolvendo o Jubileu, o Yovel, que nós já vimos que faz conexão muito forte com o Shavuot. Aqui entra um ponto bastante importante, e aqui a situação vai ficar mais aprofundada e mais estreita. Onde vemos o termo jubileu aparecer pela primeira vez? Será que foi lá em Levítico 25? Na verdade, não. Em Êxodo, nós já temos esse termo Yovel, que significa jubileu, já introduzido. E eis o contexto. Êxodo 19, 13. Lo tiga bo yad ki sakol isakel o yaro. Yare im behemah im ish lo ihye bish mor ha yovel hema ya'alu bahar. Ou seja, nenhuma mão o tocará, pois ele será apedrejado ou derrubado. Seja homem ou animal, não viverá. Quando a trombeta do carneiro soar, um toque longo e prolongado, eles podem subir a montanha. Então, o que eu estou lendo aqui? Eu estou lendo uma passagem em que fala o momento em que o povo de Israel estava aos pés do monte, e Deus alerta ao povo que eles não podem encostar, não podem se aproximar muito do monte, a ponto deles encostarem, porque se eles fizessem isso, eles iriam... Quem fizesse isso morreria, porque a presença de Deus estaria consumindo ali o monte inteiro. Então, e o que permite que as pessoas tenham acesso ao monte é quando houvesse esse toque de trombeta. Trombeta de carneiro, chifre de carneiro. Que em hebraico é usada a palavra yovel para isso. Então nós temos a palavra... Para a trombeta, temos a expressão shofar, mas também nós temos a expressão yovel, que se refere especificamente ao chifre do carneiro, né, a trombeta do carneiro. Então isso é muito importante, porque o yovel ele já aparece ali em Êxodo, que é o evento que dá origem a Shavuot, a celebração de Shavuot.
No mês 7º, aos 10 do mês, Yom Kippur, farás passar a trombeta do jubileu. No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a terra. Então, notem que no Yovel também era feito passar a trombeta, ou seja, eles tinham que tocar a trombeta do carneiro também. Por isso, é o nome Yovel, por causa dessa trombeta que anunciava uma liberação. Outro ponto importante que faz conexão entre esses dois eventos, né, o jubileu e Shavuot, é essa expressão que Deus usa, porque a terra é minha. O toque do shofar, ele marca o final do período da revelação e a liberação para que o povo acesse o monte. Assim como o toque do shofar também marca a liberação do povo e das terras. Kili haaretz. A lei do Yovel parte desse princípio. O próprio Eterno, ele declara que a terra é minha. A terra pertence a Hashem. Tal que é uma ilusão para o homem pensar que é dono de algo, que ele pode se apoderar de algo. E esse é um dos princípios basilares da compreensão da necessidade do Yovel, para que o homem não pensasse que a terra era dele, que ele poderia multiplicar as suas terras em detrimento a outras pessoas que iriam perder suas terras. Também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois estrangeiros e peregrinos comigo. Então, Deus falando isso lá em Levítico 23, uma das justificativas para esse período de Yovel, onde havia o resgate, né, a devolução das terras. Em Êxodo 19:5, agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares a minha aliança, a aliança que está sendo feita ali em Êxodo, né, no Monte Sinai, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Então veja que o povo de Israel, ele não é um povo assim livre no sentido deles serem donos de si mesmos e donos do seu próprio destino. E agora cada um faz o que bem entende. Eles são posse do Eterno. Então eles devem uma obediência, devem se reportar ao Eterno. E o Eterno usa nesse momento a mesma expressão, porque a terra é minha. Isso ele marca nas duas passagens. Mas ainda assim, estamos ampliando esses conceitos, mas precisamos agora de uma outra peça para juntar no nosso quebra-cabeça e para melhorar o nosso entendimento. E nós temos que entender aqui que há um outro Yovel. Como assim um outro Yovel? Ainda pode ser difícil, né, ver a revelação da experiência no Sinai, a manifestação de Deus no monte, a dádiva da Torá, com os aspectos práticos do Yovel. Paralisação da agricultura, a libertação dos escravos e devolução das terras. Como o Yovel pode ser uma reencenação a cada 50 anos deste evento no Sinai. Então nós temos que agora verificar um outro tipo de evento, tipo Yovel, ou seja, que se assemelha com o Yovel, que tem as características do jubileu, pelo qual Israel passou. E qual evento é este? Este evento é a conquista de Jericó. Jericó foi a primeira cidade que o povo de Israel conquistou depois que eles cruzaram o Jordão. Não estamos falando das terras que foram conquistadas antes. Aquelas terras que ficavam lá na região de Moab, né, a terra lá de Og, rei de Bashan, que ficaram com as tribos de Ruben e Manassés, e Gade. Jericó foi a cidade que eles conquistaram depois que cruzaram o Jordão, já sob a liderança de Josué. E houve um aspecto diferencial nessa conquista que não houve na conquista de nenhuma outra terra. Sim, Deus entregou todos os inimigos de Israel nas mãos deles, né? Todas as conquistas foram feitas com a direção de Deus, Deus engrandecendo ali Israel diante dos seus inimigos, dando força. Mas em Jericó houve um procedimento muito específico e muito interessante, que tem muito a ver com o jubileu. E qual que é esse procedimento? Vocês devem estar lembrados que houve um processo de dar voltas na cidade e de tocar o shofar. Então, aí nós já começamos a ligar alguns pontos. Então, vamos lá para Josué 6:3. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifres de carneiros adiante da arca.
E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes e os sacerdotes tocarão as buzinas. Então vamos parar por aqui e vamos fazer algumas considerações. Nós temos então aqui a cidade sendo rodeada 6 vezes, né? Uma vez a cada dia. E no 7º dia, a cidade é rodeada 7 vezes. E 7 sacerdotes levando 7 trombetas de carneiro. Então aqui nós temos uma repetição no número 7. De forma que a gente começa a entender que aqui nós temos esse princípio de 7 vezes 7. E os sacerdotes tocarão as buzinas e veja que eles estão levando a arca. E o que tem dentro da arca? As tábuas com as 10 palavras. As 10 palavras que foram proferidas quando? Lá no Sinai. E será que tocando-se prolongadamente a buzina de carneiro, onde que nós já vemos essa expressão prolongadamente? Lá no Sinai também. Deus avisa que quando eles ouvissem aquele som prolongado do shofar, né, da buzina do carneiro, do yovel, na verdade, então o povo tinha liberação para acessar o monte. E aqui no caso, a liberação está sendo para que eles adentrem a cidade, para que eles pulem sobre o muro que havia caído. Eles só podem pular por cima do muro que havia caído. Um muro que estava de pé, eles não tinham como acessar. Então este é o ponto aqui de conexão. E aí nós temos mais algumas conexões. Nós temos a ideia de movimento do shofar. O shofar ele não fica sendo tocado de forma estática, mas de forma dinâmica. As pessoas vão tocando e andando. Aí Josué diz assim: Avru vetaku beshofarot. Eles devem passar e soar o shofar. E lá na lei do jubileu nós também temos essa expressão. V'ha'avarta shofar teruah b'chodesh hashvi be'asor lachodesh bayom hakipurim taviru shofar bechol artsechem. E vocês deverão fazer passar o shofar soando em Yom Kippur, deverão fazê-lo passar em toda a terra. Porque, é claro, quando chegava o dia do Yovel, então eles tinham que sair passando o shofar para que todos da terra ouvissem. E a terra de Israel não é uma terra gigantesca como o Brasil, mas é uma terra que tem um limite de território, uma extensão que precisa ser percorrida e para que todos ouçam esse som e saibam, chegou o jubileu. E temos mais algumas conexões ainda. Então nós já falamos dos 7 sacerdotes, 7 buzinas, 7 chifres de carneiro, 7 vezes. Veshiviá kohanim misu shivá shofarot hayovlim. Então lá em Josué, o shofar ali, as buzinas, essa trombeta, ela também é denominada de yovel, né? Yovlim no plural. Temos outros elementos similares. No Sinai, quando o toque do shofar soasse, o povo poderia subir ao monte. Já falei sobre isso. Assim como em Jericó, o povo podia subir a cidade com os muros caídos. Outro ponto de união entre os dois eventos é que no Sinai o povo circulou o monte. Assim como os hebreus também circularam a cidade de Jericó. Então agora voltemos à lei do jubileu. Em Levítico 25, verso 10, diz assim: E santificareis o ano 50º e apregoareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão e cada um a sua família. Quando os hebreus estavam conquistando Canaã, agora pensemos no princípio do jubileu. O princípio do jubileu é devolução de terra. No jubileu não é para você conquistar novas terras, mas é para você receber de volta uma terra que já era sua. Então a gente pode entender que o povo de Israel estava recebendo de volta a terra que lhes eram por direito. A terra que lhes era por direito. Afinal, Deus prometeu dar a Abraão, a Isaac e a Jacó essa terra aos seus descendentes. E não foi à toa que os muros de Jericó caíram quando o procedimento tipo Yovel foi aplicado, pois foi anunciado, né, pelo toque da trombeta que a terra estava voltando para os seus donos antigos, que eram os hebreus. E os muros eles também tipificam essa possessão. Afinal, quando você delimita uma área com um muro, você está representando de forma material que aquela área para dentro do muro, ela é a sua área, é a área da sua jurisdição. E quanto ao Sinai, que tipo de relação há com o Yovel? Nós já vimos aqui várias conexões.
O que fala o Yovel mesmo, né? Liberdade da escravidão. Esse é um dos pontos do jubileu. Notem que o povo de Israel saiu do Egito e eles eram escravos no Egito. Quando Deus aplicou as pragas no Egito, ele forçou o faraó a ir contra a sua vontade, o que parecia ser a sua vontade, de não liberar a todo custo os hebreus. Mas devido às pragas, através da última praga, o coração de Faraó foi quebrado de tal forma que ele permitiu que os hebreus saíssem. Então os hebreus saem com espólios, eles andam pelo deserto, tendo a impressão de que estavam livres. Mas, quando eles se deparam diante do Mar Vermelho, de repente eles têm uma surpresa desagradável, o Faraó está vindo atrás. Então eles não têm ainda aquela paz, aquela tranquilidade de que são livres da escravidão, pois eles parecem que são escravos fugitivos. E é diferente uma sensação de um escravo fugido de uma pessoa que recebeu sua carta de alforria e está legalmente livre. Então, pensemos no contexto que nós tivemos no Brasil há séculos atrás, onde vigorava a escravidão. Então, era comum que escravos fugissem e formassem grupos, né, de fugitivos nos quilombos, né, os quilombolas. Mas é diferente de receber a carta de alforria e ser livre legalmente. Você não está na resistência, você está livre, você está vivendo uma vida nova legal, ali, com um documento que marca isso. Então, podemos sugerir que a aliança no Sinai, ela é um momento em que Deus revela para o povo de Israel que agora vocês estão livres do Egito, agora eu estou tomando vocês como meus filhos, como minha possessão, para vocês agora seguirem o meu caminho. E esse momento deixa bem claro para eles como se fosse uma espécie de uma carta de alforria. A própria Torá, a lei que é dada ali, é um contrato, uma aliança, que marca justamente isto também. Agora vamos pensar um pouco, né? Nós estávamos falando sobre escravos, vamos falar um pouco dessa questão de escravos e terras. Então disse Abraão, lá em Gênesis 15, 13... Saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Não que os hebreus eles ficaram escravos no Egito por 400 anos. Na verdade nós podemos fazer algumas contas e chegar à conclusão que os hebreus eles ficaram no Egito talvez cerca de 200 anos como escravos, ou até nem isso. Mas então por que fala 400 anos? Porque se você parar para analisar, os descendentes de Abraão, diretos, né, Isaac e Jacó, eles também passaram por aflições, e também peregrinaram, e também foram afligidos. A tal ponto que no final, eles passaram por escravidão. Mas foi um processo que no todo durou 400 anos. Mas agora note uma coisa interessante aqui nesse verso. Ele associa que o fato de você ser peregrino em terra alheia com que isso pode levar os hebreus a se tornarem escravos, pelo fato de eles estarem numa terra alheia, uma terra que não era deles. E se a gente parar para pensar, existe uma correlação interessante entre o fato de você ser peregrino numa terra alheia e acabar sendo explorado e oprimido como mão de obra. Então, se a gente pensar hoje mesmo, nem precisamos ir para o passado. Quantas pessoas hoje que, em busca de melhores condições, saem do Brasil e vão para outros países? Ou pessoas de outros países, da América Central, da África, né, da Ásia, saem dos seus países de origem e vão para outros países mais desenvolvidos, né, países da Europa, Estados Unidos. Só que quando eles vão para lá, as coisas não são muito fáceis. Eles encaram várias dificuldades linguísticas, dificuldades étnicas, preconceitos. Falta de legalização, de estar legal no país, ter um visto e ter acesso à cidadania daquele país, né? Aos direitos que o natural tem, ao direito ao emprego, à saúde e a muitas outras coisas. Se as pessoas fossem justas e fossem misericordiosas, elas nunca explorariam uma pessoa numa situação dessa. Mas a gente sabe que não é o que acontece. Então elas acabam caindo em trabalhos mais duros e sem muitos direitos trabalhistas, e acabam sendo constantemente explorados. Inclusive, só o fato da pessoa que não é natural daquela terra ir para lá,
ela acaba muitas vezes pegando trabalhos que os naturais daquele país não querem fazer. Isso acontece, por exemplo, com imigrantes que vão para o Japão. Mesmo os descendentes de japoneses muitas vezes vão para lá e eles não são vistos como japoneses, sofrem preconceito e acabam tendo que fazer trabalhos pesados, né? Trabalhos na construção civil, trabalhos na área da limpeza, que os japoneses não querem fazer. Então é muito fácil você acabar caindo nesse tipo de exploração. Agora joguemos essa ideia para os tempos antigos. E isso daí resultava em escravidão. Há uma conexão também importante e profunda com a questão da libertação do escravo que retorna para a sua família e da terra que volta para o seu antigo dono. Porque aí nós entramos na mesma questão. O retorno à família. Porque existe uma conexão entre a família existir e ela precisar de uma terra para dar continuidade. Afinal, as pessoas não podem morar nômades por muito tempo. Para que você tenha uma família estruturada, estável, você precisa ter uma possessão, uma propriedade, algo que você herde para os seus filhos, e os seus filhos vão herdar essa propriedade, vão continuar morando ali, usando aquela terra, usando dos recursos ali, fazendo prosperar e vivendo bem. Quando isso se perde em algum momento, a família começa a passar por problemas e ela começa às vezes a se separar. As pessoas vão ter que ir para um lado e para o outro e essa unidade familiar vai acabar se perdendo. Note outro ponto importante. Nós já sabemos que Deus ele é nosso Pai, porque Ele nos dá o sustento. Mas se você parar para analisar, a terra ela também exerce uma função relativamente parental, porque a terra ela fornece os meios necessários, né, para que o homem sobreviva. Ela fornece o alimento, ela fornece os recursos, né, a madeira, a água e muitas outras coisas. Aliás, sobre isso, Ramban ele faz um comentário sobre Gênesis 1:26, que está escrito, né? E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E Deus estava falando com a terra, quando disse façamos o homem. Essa é o comentário de Ramban. Então, quando ele fala façamos, ele como se estivesse dizendo assim, terra, agora, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Afinal, o homem é criado do pó da terra. Em uma dessas funções parentais, a terra ela se oferece como garantia para nossas dívidas. Se alguma pessoa, por exemplo, passa por um aperto muito grande, por uma necessidade financeira, e ela se vê sem condições de honrar aquilo, em último caso, ela pode usar a terra, a propriedade que ela tem, e dar isso como pagamento. Então, até essa analogia podemos fazer. Assim como o pai que dá a vida, né, pelo seu filho, ele se entrega no lugar do seu filho, a terra ela também, de certa forma, ela pode se entregar para que uma pessoa não seja reduzida à extrema pobreza ou à escravidão, de modo que ela consiga pagar os seus compromissos. Apesar que nesse ponto ela vai ficar vulnerável porque ela não vai mais ter a terra, mas pelo menos aquela dívida vai estar paga. Dessa forma, vemos que a terra deve ser entendida não meramente como um ativo financeiro, porque nós estamos vendo um aspecto mais profundo da terra. A terra é um local de habitação também, não apenas de negócio, algo que você tira recursos e pode ficar negociando ao bel prazer. Mas ela é um local para você criar raízes, para você se fixar e viver bem, viver de forma alegre, tirando os recursos da terra para satisfazer as suas necessidades, e não apenas com um propósito meramente capitalista de enriquecimento. Nós temos esses dois recursos então interligados. A Shemitah é um período transitório a cada 7 anos em que a terra se torna um lugar de ninguém, pois ninguém pode se senhorar da terra e ninguém irá trabalhar nela, e o escravo terá um refrigério da sua opressão. Então, no ano da Shemitah, as pessoas elas não veem a terra como um ativo, porque a terra está em repouso. Isso causa, na verdade, uma situação, tanto do ponto de vista do dono da terra, quanto do escravo. O dono, ele não vai se assenhorar daquela terra. Ele não vai produzir ali. E ele não vai impor que os seus servos trabalhem naquela terra. Já para o escravo, para o estrangeiro,
o ponto de vista é que ele não irá trabalhar na terra. Então ele terá um refrigério do trabalho penoso que ele tem, conforme ele tem nos outros anos. Então a gente pode ver que a Shemitah já é um prelúdio do que seria o Yovel. Porque nós temos aí um ponto de equilíbrio que torna a situação mais igualitária entre o senhor da terra e o escravo. Já o Yovel, ele então é o final desse princípio. Quando definitivamente o escravo, então, ele deixa de ser escravo e a terra ela volta para o seu antigo proprietário. Nesse ponto, então, nós podemos agora, com base nesse entendimento, e com mais o entendimento que você já teve quando estudou a Parashá Behar, e se você não estudou, confira o vídeo que nós vamos deixar aqui na descrição, para que você assista, porque nós falamos um pouco mais sobre o conceito de Shemitah e Yovel, que é muito importante dentro desse entendimento. A manifestação de Deus no Sinai, ela não foi vista propriamente, mas a sua descida ao monte que fumegava, né, o sonido fortíssimo do shofar, culminando com a revelação das 10 palavras, marca o quê? Que Deus está demonstrando que a terra é dele, como ele mesmo havia dito, e que o povo que era escravo retorna para a sua antiga fonte. Então, o jubileu ele fala muito de retorno às origens. E o povo de Israel está voltando às suas origens, que é o próprio Deus. Note que no deserto, uma terra de ninguém, o povo experimenta um refrigério da escravidão. Ou seja, então eles saem do Egito, mas eles ainda não estão chegando em Canaã. Eles estão apenas saindo do Egito e eles estão tendo a sua liberdade da escravidão garantida. Mas eles ainda não estão aproveitando o ápice disso, porque eles ainda estão numa terra de ninguém. É uma terra em que eles não vão trabalhar nela, da mesma forma que na Shemitah as pessoas não trabalhavam na terra. E eles vão receber alimento de forma milagrosa. Assim como também na Shemitah, Deus ele fornecia uma abundância maior de alimento de forma milagrosa, para que a terra desse alimento suficiente para que no período da Shemitah as pessoas tivessem o que comer. E comessem bem ainda. Não racionando comida. Então eles não possuíam a terra definitiva. Precisavam de comer esse alimento miraculoso. Quando eles chegam em Jericó, então aí marca aí o início da possessão definitiva da terra. Quando eles tocam o shofarot do Yovel, agora a terra começa a ser devolvida aos hebreus. Mas não da forma que Israel será o dono da terra, pois Deus é o verdadeiro dono dela. E se vocês pararem para observar, vocês vão se lembrar disso. Que quando eles conquistam Jericó, eles não podem pegar os espólios de Jericó. Eles têm que entregar isso como se fossem primícias da conquista. E aqui nós fazemos a conexão com o Shavuot novamente. O Shavuot não é uma festa onde são entregues as primícias da colheita. Então você veja que nesse evento de conquista, ou melhor, de retomada, né, de devolução da terra para Israel, a primeira conquista deles, a primeira cidade que eles tomam, eles não vão aproveitar das riquezas dela. Eles vão entregar isso como oferta. Assim como eles também entregaram as primícias em Shavuot. De modo que Shavuot é claramente uma marcação anual desse princípio tipo Yovel, de que Deus é o soberano sobre toda a terra e nós não somos donos de nada. Por isso a relação com as primícias, Bikurim, que uma vez recebendo essa dádiva, de termos as terras em nossas mãos, mostramos gratidão, trazendo os primeiros frutos diante de Deus. E nos alegramos com todos da família. Então, existe uma importância de entendermos todo esse significado para que a gente valorize essa celebração como um momento alegre, de festa mesmo. De a gente se alegrar, comer bem, convidar as pessoas, os filhos, os servos, aquelas pessoas até vulneráveis que estão no nosso meio. Olha só o que diz em Deuteronômio 16, 10 e 11. Nós lemos a ordenança de Levítico, mas em Deuteronômio também temos essa ordenança, e ela traz alguns pontos adicionais que Levítico não traz. Depois celebrarás a festa das semanas ao Senhor teu Deus. O que deres será oferta voluntária da tua mão, segundo o que o Senhor teu Deus te houver abençoado.
Agora note o que está escrito aqui, ó. E te alegrarás perante o Senhor teu Deus, tu e teu filho e tua filha e teu servo e tua serva e o levita que está dentro das tuas portas e o estrangeiro e o órfão e a viúva que estão no meio de ti, no lugar que o Senhor teu Deus escolher para lhe fazer habitar o seu nome. O que está acontecendo aqui? Quem que são essas pessoas? O servo, o levita, o estrangeiro, o órfão, a viúva, são pessoas vulneráveis na sociedade e principalmente pessoas que não têm posses, pessoas que não têm terras, que não têm uma propriedade. Então são as pessoas que, mesmo nos dias de hoje, e antigamente mais ainda, se encontravam em situação de dificuldade. E elas precisavam ser abraçadas pelas outras pessoas que tinham as terras, para que elas comessem e se alegrassem junto. Então é importante hoje, até se você tem alguma pessoa no teu meio, quando você for celebrar, convide ela para comer junto com você em Shavuot. E para finalizar, aqui nós estamos falando de estrangeiro, órfão, levita, viúva, né? Pessoas vulneráveis. E aqui nós vamos fazer aqui o ponto final da conexão. Lembra que nós já vimos que a Torá foi dada para Israel através daquela manifestação grandiosa de Deus no Sinai, o monte fumegando, o som de trombeta e shofar, e as 10 palavras foram proferidas, depois elas foram transcritas para as tábuas de pedra, que simboliza então a Torá, esse contrato que une, né, Deus com o povo de Israel. Mas o que na verdade é a Torá? A Torá é a instrução que Deus dá para a humanidade, para que as pessoas saibam como amar a Deus e ao próximo. Afinal, nós temos aquele princípio, né, de que a Torá se resume nisso. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder, e amarás ao próximo como a ti mesmo. Então precisamos aprender a amar a Deus e amar ao próximo. E veja o que está escrito em Tiago 1,27. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então veja que em Deuteronômio nós temos essa ênfase em celebrar a festa de Shavuot, fazendo essas pessoas participarem. O órfão, a viúva, né, o levita também, que o levita não tinha terras. E o estrangeiro, aquela pessoa que vem de fora, que também é vulnerável. Então, essas pessoas nós temos que dar atenção especial a elas. E isso, conforme o próprio Tiago fala, é o resumo da Torá. Isto é Torá. E essa Torá que foi dada para o povo de Israel lá no Monte Sinai, para diferenciar a nação de Israel de todas as outras nações, que são nações em que prega-se o egoísmo, prega-se satisfazer os seus próprios prazeres, e em cada um fazer aquilo que quiser. Israel é a nação que foi ensinada por Deus de forma diferente, que você não vai fazer tudo o que você quiser. Você vai ser livre para abençoar os outros, para haver amor e equilíbrio entre as pessoas. E é disso que fala Shavuot. Amar a Deus, reconhecê-lo e honrá-lo como Pai, Criador e soberano sobre todas as coisas. E amar ao próximo como a si mesmo. E aqui está o ponto de conexão sobre a festividade agrícola, em todo esse contexto, que não é apenas as primícias, que num primeiro momento a gente pode ler, mas é todo esse contexto agrícola envolvendo a devolução das terras, envolvendo o bem social, que se resume, ou melhor, que se integra com a ideia central da Torá: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Dessa forma nós entendemos o porquê que Shavuot fala sobre isso, sobre toda essa ideia tipo Yovel, né? Shavuot é um tipo de jubileu, comemorado anualmente, onde nós nos alegramos por termos essa Torá e essa revelação e esses princípios que devem estar inscritos no nosso coração. E agora cabe a nós entendermos isso, celebrarmos a festa e pormos em prática essas coisas nas nossas vidas. Então, espero que vocês tenham entendido essa mensagem. Se você gostou, curta o vídeo e compartilhe. E Hag Shavuot Sameach.